Terça, 12 de novembro, verso para memorizar. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 29. O testemunho involuntário de Pilatos. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte. Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que seu momento ou hora ainda não havia chegado, e que se referia à crucifixão. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás, e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar que Jesus é o Cristo. Agora João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Esse é um testemunho importante porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunharam eram judeus e pessoas comuns. Pergunta 3. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho de João? João 18, 38, 19, 4 ao 22. Acaso sou judeu? Disse Pilatos. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: Agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo viram, começaram a gritar: Crucifique-o! Crucifique-o! Levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Os líderes judeus responderam: Pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: De onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse: Você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam: Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras. Era por volta de 12:00, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo: Vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifiquem-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram: Não temos outro rei além de César. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico Gólgota. Ali eles pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Mude a inscrição de rei dos judeus para Ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira. O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino, mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu de seus lábios: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. João 18:37. Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente e escreveu sobre a cruz as palavras: Jesus Nazareno, rei dos judeus, completando seu testemunho de quem Jesus é. No entanto, apesar do seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante de si, e ainda assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico de quem sempre conseguimos seguir o que a consciência e o coração dizem ser corretos. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto?